E aí, pessoal, questão 22, né? Essa questão envolve os seguintes conceitos: segunda lei da termodinâmica, rendimento e um pouco de ciclo de Carnot, tá? Questão teórica. Vamos lá. As máquinas térmicas operam em ciclos entre duas fontes de calor e realizam trabalho. Com relação a essas máquinas, podemos afirmar que, para haver rendimento, o trabalho realizado por elas deve ser maior do que a quantidade de calor cedido. Então, ele está falando que o que está falando? Que para ter rendimento, tem que existir um trabalho maior, né, do que a quantidade de calor cedida à fonte fria, tá? Assim, não. Para ter rendimento, a equação do rendimento é energia útil sobre total. Útil é o trabalho e o total é o calor da fonte quente, né? O calor que é recebido pelo sistema. Então, ó, não precisa ter o calor, o trabalho maior que a calor da fonte fria, né? Só precisa existir trabalho. Existir 1 joule de trabalho, já existe o rendimento, por mais que ele seja pequeno. Então, aqui ele está falando que para existir, ó, para ver, o trabalho tem que existir. Não, se algum trabalho existiu, já tem rendimento, tá? Então, isso aqui está errado. Todas têm o mesmo rendimento máximo se operarem de acordo com o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, essa equação aqui que eu coloquei aqui, que ela relaciona a temperatura da fonte quente e da fonte fria. Então, ele está falando que todas as máquinas térmicas têm o mesmo rendimento se operarem segundo o ciclo de Carnot. Não é verdade, porque mesmo dentro do ciclo de Carnot, ele depende das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Então, duas máquinas que operam segundo o ciclo de Carnot e elas têm temperaturas diferentes para a fonte fria e fonte quente, elas vão ter um rendimento máximo diferente. Então, ela está falando que todos têm o mesmo rendimento. Então, não é verdade. Cada máquina, conforme a sua temperatura, tem o seu caso. Aqui eu sei que é a correta, ó. Mesmo com o rendimento máximo, o calor que elas recebem da fonte quente não pode ser totalmente convertido em trabalho. Ou seja, eu tenho o calor da fonte quente, né? Eu tenho calor da fonte fria e eu tenho realização de trabalho. Então, entra calor da fonte quente, realiza trabalho e é despejado um pouco de calor na fonte fria. A segunda lei da termodinâmica, um dos enunciados é que fala que não é possível transformar, né, converter integralmente calor para trabalho, porque sempre eu vou precisar despejar um calor na fonte fria. Tem as questões de entropia, etc e tal, mas essa é a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, esse é um dos enunciados. Então, essa questão está correta, é a letra C. Vamos ver as outras. Por que está errado? Porque o nosso objetivo aqui é entender. Então vamos lá. O seu rendimento é o máximo possível quando o calor recebido da fonte quente for máximo. Então, ó, o calor é máximo quando o calor que é recebido da fonte quente. Eu imagino que ele esteja dizendo assim, ó, na fonte fria eu vou receber um calor da fonte quente, ó. Vou receber um calor da fonte quente. É, o rendimento é máximo quando eu recebo o máximo possível da fonte para a fonte fria? Não, pessoal, não. O máximo é quando eu pego, jogo menos calor para a fonte fria e jogo para mais trabalho. Então, não. Então, quanto mais o rendimento, é mais trabalho, não calor, tá? Não calor sendo despejado aí. Beleza. Vamos lá. E a última, o seu rendimento é o máximo possível quando as temperaturas da fonte quente e da fonte fria são iguais? Não, não vai ser, pessoal. Primeiro que se forem iguais, não vai ter nem diferente temperatura no negócio, então não vai funcionar. Mas vamos pegar o ciclo de Carnot, por exemplo. Se eu tenho que a temperatura, o ciclo de Carnot dá o máximo do rendimento, né? Se eu pegar a temperatura F e a temperatura Q igual, isso aqui vai ficar dois números iguais. Então, isso aqui vai ficar 1. 1 menos 1 dá 0. Não vai ter trabalho, na verdade. Não vai ter rendimento nenhum. Tá? Então, não pode essa aqui. Então, essas últimas duas aqui estão erradas, tá? Então, é isso, pessoal. Uma questão tranquila aí, né? De segunda lei da termodinâmica, principalmente, um pouco de rendimento. Uma questão teórica aí para dar uma tranquilizada na prova, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês deixam aí.